Olá, gente, aqui é o professor Luiz, trazendo aqui uma questão de química que foi cobrada no Enem. Essa questão de química é uma questão que vai trazer o tema reação de neutralização entre um ácido, que é o ácido clorídrico, e uma base, que é o hidróxido de magnésio. Então, o enunciado da questão é um enunciado bem do dia a dia, do cotidiano, onde os exageros do final de semana podem levar o indivíduo a um quadro de azia. A azia pode ser descrita como uma sensação de queimação no estômago provocada pelo desbalanceamento do pH estomacal, excesso de ácido clorídrico. Então, quando você está com azia, você tem um desbalanceamento desse pH. Possivelmente esse pH vai ficar mais ácido, vai ter um valor menor do que o que é de costume. Um dos antiácidos comumente empregados no combate à azia é o leite de magnésia. O leite de magnésia possui 64,8 gramas de hidróxido de magnésio. Aqui está a fórmula dessa base por litro de solução. Qual a quantidade de ácido neutralizado ao se ingerir 9 ml de leite de magnésia? Então aqui a gente tem a concentração do leite de magnésia, que é a base, a concentração em concentração comum, né, gramas por litro, que é de 64,8 gramas por litro. Essa aqui é a concentração, e uma pessoa vai tomar um copinho, né, daquele de 9 ml para poder neutralizar o ácido. Aí ele quer saber qual é a quantidade de ácido que vai ser neutralizado por esses 9 ml, tá? Sabendo que eu tenho a concentração da base. Só para contextualizar, o leite de magnésio, ele é comercialmente conhecido como um antiácido estomacal, né? Tem várias marcas aí, onde você normalmente utiliza quando você está com uma azia, né? Tá com uma digestão, problema de excesso de ácido. E o hidróxido, ou melhor, o ácido clorídrico, ele é comercialmente vendido como ácido bariátrico aí, usado para limpar o piso, também usado como decapante. Tem aí a aplicação dessas duas substâncias. Então você vai ter uma reação de neutralização. Para poder fazer e entender essa questão, você teria que fazer o equacionamento e também o balanceamento da equação de neutralização. Você tem aqui a fórmula do HCl, que é o ácido clorídrico, um ácido forte, tá? E aqui você já tem a dada fórmula da base, e vai gerar um sal, que é o cloreto de magnésio, e a água, né? Toda a reação de neutralização vai ter esse esquema aqui: ácido mais base, sal e água. E outra coisa que você teria que lembrar é fazer o balanceamento. Colocar esse número 2 aqui no ácido, 2 mol, e aqui 2 mol na água, para poder estar correta a equação. Então a primeira coisa que você vai fazer é calcular a massa molar da minha base. Você não vai precisar calcular a massa molar do HCl. Você poderia calcular, mas nesse caso, para a gente facilitar e deixar a equação a resposta, a solução mais curta, a gente não precisa calcular a massa molar do HCl. Basta você calcular a massa molar do MgOH2. Esse 2 aqui, só lembrando, ele vai multiplicar a massa do hidrogênio e também vai multiplicar a massa do oxigênio. Aí tem aqui a massa do magnésio, esse 2 é a quantidade de oxigênio, a massa do oxigênio, 2, que é a quantidade de hidrogênio, vezes a massa do hidrogênio, vai me dar a massa molar, ou a massa molecular, o peso molar do MgOH2. Depois que você faz esse procedimento de calcular a massa molar, você não vai usar agora, né? Você primeiro vai fazer um cálculo, e nesse cálculo você vai achar a massa de MgOH2 que vai estar contida em 9 ml do hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio. Então, para fazer esse cálculo, você tem que fazer uma proporção, uma regra de 3 entre a concentração do leite de magnésio e o 9 ml. Então, 1 litro de solução de Mg vai ter 64,8, que ele disse na questão, no enunciado da questão. Se você tem 9 ml, que é aquele copinho que você vai ingerir, né?
você vai ter quanto ali de massa, né? Em 1 litro você tem 64,8, isso aqui a gente tira do enunciado da questão. Em 1 litro eu vou ter 64,8, aquilo ali é a concentração do leite de magnésio. Mas se você toma um copinho de 9 ml, qual vai ser a massa que vai estar ali? Então a gente vai fazer a regra de 3 aqui, né, pelos extremos, e vai encontrar o valor de 0,583 gramas, que você pode colocar nessa forma aqui. Se você deixar assim, não está errado, né? Aqui você também poderia deixar dessa forma e também não teria problema. Você ainda poderia deixar em notação científica de um jeito mais organizado, né? Mais correto, que é 5,83 vezes 10 a menos 1 grama. Tá? Mas se você quiser colocar assim, porque na frente a gente vai ver que vai facilitar se você deixar dessa forma aqui. Então primeiro você acha a massa do MgOH2 e depois a gente vai usar essa massa para fazer a relação com HCl. Então como é que vai dar essa relação? Essa relação vai ser em mol, para a gente facilitar o nosso cálculo sem precisar converter esse mol aqui do HCl em grama, porque se você fizesse o cálculo aqui, você iria achar um valor de 35,5, que é a massa molar do HCl, tá? Mas aqui não precisou você fazer esse cálculo. Você usa esse 2 mol, que é justamente o mol da equação. O mol de MgOH, a gente teve que fazer o cálculo para poder fazer essa conversão aqui, tá? Então 2 mol do HCl está para 1 mol de MgOH. Essa é a proporção que a gente vai usar. 2 mol de HCl está para 1 mol. Só que 1 mol, a gente calculou, é 58,3 gramas, né? 1 mol de MgOH é 58,3 gramas. Então aqui vai usar 2 mol do HCl está para 58,3. Aqui embaixo do HCl você coloca X, porque você não tem o valor, e do outro lado você vai colocar o valor que você encontrou da massa do MgOH em 9 ml, que é 0,583. Ou você pode deixar do jeito que a questão colocou lá, né? 58,3 vezes 10 a menos 2. Ou você deixa assim, ou assim, é o jeito que você vai entender e facilitar. Quando você fizer meio pelos extremos aqui, você vai encontrar que o X vai ser igual a 0,02 mol, que é justamente a resposta da questão, tá? Então essa questão trouxe uma parte de cálculo que não foi tão difícil, mas você teria que lembrar o equacionamento e o balanceamento das equações, né, de reação a partir de uma reação de ácido mais básica. Então aqui a resposta é a letra D, e a gente volta numa próxima trazendo uma nova questão que foi cobrada do Enem. Até a próxima.